Olá, Conversa de Peso em sua 7ª temporada, e a gente começa com tudo, do jeito que está dando, né? Cada um de nós buscando a nossa reinvenção nesse momento que é de muitos pontos de interrogação. E eu fiz um convite muito especial para esses primeiros dias dessa 7ª temporada, para que a gente possa, da forma mais abrangente quanto seja possível, Solon, conversar com pessoas que estão vivendo muito intensamente esses dias. E não vivendo os problemas que a gente está vivendo, mas já tentando enxergar as soluções que possam vir a partir de tudo que a gente está experimentando aqui. Solon Stapassolo Stal, diretor executivo da Sicredi Pioneira, que vamos estar contigo aqui no nosso Conversa de Peso, de volta ao Conversa de Peso. Tive a oportunidade de falar contigo, de contar um pouquinho do teu perfil no último ano, e agora a gente poder falar de soluções. Bem-vindo, Solon. Obrigado, Rodrigo, pelo segundo convite para participar do teu programa, né? Claro que o primeiro foi muito mais legal, era para falar de perfil, de coisas boas. Claro que a gente quer falar hoje um pouco de coisas boas, mas o motivo é uma crise, né? Então a gente está aqui à disposição para a gente conversar um pouco sobre soluções, o que o Sicredi está enxergando para a gente poder ter uma melhor saída possível desse cenário que a gente está tendo agora. Ô Solon, tem uma coisa que, de tudo que vocês fazem, que é, sobretudo, estar muito próximo das comunidades locais, eu acho que tem uma coisa que nos toca profundamente, que é a questão do consumo local, né? Que é a questão de... Vocês são daqui, vivem isso aqui, apoiam e apostam aqui na nossa região, né? Nossa pioneira vai de São Leopoldo até Caxias, né? E aqui da nossa Campo Bom até a região do início do Caí ali, né? Consumo local. A gente está vivendo um momento de profundas transformações. Eu não sei se a Sicredi já passou por uma dificuldade tão grande, um momento de vida do mundo tão grande quanto esse momento, Solon. Eu acho que nenhum cidadão vivo passou por algo parecido, né? A Pioneira tem 117 anos de história, eu também não posso falar de o que aconteceu lá no início disso tudo, pode ter tido até dificuldades maiores, a gente não sabe, né? Mas com certeza ninguém vivo viu nada parecido, né? E tu começou muito bem quando tu falou tua frase ali de que a gente é daqui e tem proximidade. As instituições financeiras cooperativas se notabilizam por serem instituições das comunidades. Nós até costumamos dizer aqui muito internamente na cooperativa de que a cooperativa ela tem que ser o reflexo da sua comunidade, que não faz muito sentido, por exemplo, uma cooperativa de crédito rica numa comunidade pobre. Algo não está funcionando bem, né? E foi exatamente esse mote, Rodrigo, de proximidade, de sentir as dores das pessoas que vivem, porque a gente vive junto com elas, né? De a gente saber que a gente é reflexo da economia das comunidades. Foi esse o mote que nos provocou a pensar em soluções para não uma solução definitiva, porque isso ninguém tem nesse momento uma solução definitiva para todo esse cenário de crise, né? Mas o que mais que o Sicredi poderia fazer, além de simplesmente atuar no crédito, que é o nosso core, que é aquilo que a gente faz muito bem. Porque a gente também adotou medidas de crédito, como prorrogar todas as parcelas de financiamentos de crédito. E a gente foi um pouco além do que os bancos tradicionais, a gente prorroga o prazo que for necessário, a gente não ficou preso nos 60 ou 90 dias, mas inclusive estamos prorrogando parcelas agora para 2021, especialmente que é do setor do turismo, porque é uma leitura do setor de turismo e que a gente aqui, infelizmente, está confirmando isso. O negócio turismo, ele vai levar de 2 a 3 anos para se recuperar, né? Então, para voltar ao estágio que ele estava pré-pandemia. Então, uma das frentes era o crédito, que eram as prorrogações. Nós também lançamos uma linha de crédito especial, que era a linha de crédito emergencial, que até agora está funcionando, que também com uma carência longa, onde o associado começa a pagar a primeira parcela de um capital de giro ou crédito pessoal, se for uma pessoa física, somente também lá no final desse ano ou início de 2021, dependendo do setor que a pessoa é. Porque um dos remédios nesse momento se chama tempo. A gente precisa dar tempo para a economia se recuperar, se regenerar. Nesse contexto, a gente precisa dar tempo para os agentes econômicos. Muitos deles são os pequenos negócios ou os grandes negócios,
as pessoas físicas, mesmo as empregadas ou as que ficaram desempregadas, precisam de tempo, fôlego para se recuperar. Então, nós estávamos fazendo nossa parte bem feita nesse sentido. Mas a gente percebia que faltava algo mais. E como eu te disse, o mote foi o fato de sermos das comunidades, de sentirmos as dores das pessoas. É muito forte nossa relação com o associado, e até nossos gerentes de agências nos dizem, agora até reduziu um pouquinho, mas lá no início, que eles estavam sendo até psicólogos dos associados, né? Porque muitos vinham literalmente chorando, porque seus comércios estavam fechados, eles estavam sem faturar, ou pessoas físicas que perderam seus empregos, como é que eles iam resolver tudo isso? E a gente exercitou muito em todo esse período, Rodrigo, muito mesmo, diariamente, a expressão empatia. Era a hora da cooperativa se colocar no lugar do associado. Não era a hora da boa técnica bancária, não era a hora de analisar balanço, não era a hora de analisar capacidade de pagamento, não era a hora de analisar as garantias que seriam fornecidas. Claro que tudo isso é bom, é positivo, é necessário em qualquer instituição financeira, mas era o momento de se colocar no lugar do associado. Se o associado até ontem era um ótimo associado, aconteceu a crise, que ninguém tinha planejado nada disso, ninguém tinha visto que isso aconteceria. Por que no dia para o outro ele deixou de ser bom, né? Então, a gente exercitou muito a empatia, se colocando no lado do associado, não deixando ele na mão. Nós dizíamos internamente que a gente tinha que ser, nesse momento, ser parte da solução e não parte do problema, porque o problema já tinha que chegar, né? Só faltava o Sicredi também ser um problema nesse momento, né? E aí, como eu te disse, o mote veio. Somos próximos, sentimos as dores, o que a gente pode fazer mais? E aí, foi uma coisa muito fácil de a gente perceber nas nossas conversas internas, que a gente faz tudo constrói tudo muito junto aqui no Sicredi, nas nossas conversas que a gente estava tendo sobre isso, de que a gente não precisava inventar roda. Que a gente, na verdade, me permitindo aqui eu fazer uma analogia, nós não precisávamos inventar a roda. Nós só tínhamos que impulsionar a roda da economia. E um dos preceitos, existem vários pilares que movem uma economia, né? Um deles é crédito. Nós estamos fazendo a nossa parte, concedendo crédito, prorrogando crédito, para o crédito não ser um problema e sim ser uma solução nesse momento. Mas tem um outro pilar fundamental que movimenta as economias pelo planeta inteiro, que se chama consumo. Haja vista que a maior potência econômica do mundo, até agora os Estados Unidos ainda é, né? Não sei por quanto tempo ele vai sustentar o primeiro lugar, mas ele ainda é. O que move a economia americana desde o final da Segunda Guerra Mundial se chama consumo. Tanto que os americanos inventaram marketing, e os americanos inventaram o shopping center, porque isso eram pilares para que a economia deles continuasse ativa. E daí foi muito fácil a gente conectar os pontos e dizer, tá aí, gente, nós temos que gerar consciência, gerar engajamento nas pessoas para elas perceberem que elas têm um poder na mão delas que é gigantesco, que é o poder do consumo. Ele é um dos pilares principais que movimenta as economias. Por isso que essa campanha Juntos pelo Consumo Local não é uma campanha que dá brinde, que dá prêmio, é só uma campanha de geração de conteúdo para gerar engajamento. E, para nossa surpresa, tem sido um sucesso, tem chamado a atenção de muita gente, de muitas entidades. É uma campanha cultural, né, Solon? Educativa. Nos ajuda a racionalizar os nossos processos, a nossa mentalidade. Mudar o modelo mental. E aí tu pega um gancho muito importante, Rodrigo. O que a gente quer com essa geração de conteúdo é que essa mudança de comportamento cultural que você está falando, ele não seja uma moda que só agora, nesse momento de dor e dificuldades, e depois, quando tudo voltar ao normal, eu volto ao meu normal. Então, deixa eu te atravessar agora aqui para te provocar nesse sentido. Depois de tudo isso passar, muita coisa vai mudar. Quantas vezes a gente ouve isso por dia, hein? Um novo mundo, uma nova perspectiva, as pessoas serão mais doces, mais lindas, tudo será mais colorido. Vai mudar? Quanto vai mudar? Ou a gente pode realmente mudar um pouquinho para melhor? Eu gosto de uma analogia de um cara muito inteligente chamado Thomas Eck Schmidt, que é no Brasil o principal liderança no tema capitalismo consciente, né? E é um assunto que a gente tem estudado muito na cooperativa, porque as cooperativas são bons exemplos de um capitalismo consciente. E ele diz uma frase que é muito legal, que eu acho que serve. Ele usa essa frase para o movimento do capitalismo consciente. Eu vou usar agora para o novo normal que aparece aí. De fato, muitas coisas acabaram mudando por dor
e não por amor, né? Geralmente a gente muda muito mais por dor do que por amor, então vamos dizer que o vetor é o melhor vetor. A dor sempre funciona melhor que o amor, infelizmente, né? Mas vamos imaginar que o novo normal seja um ônibus. Todo mundo está comprando ingresso nesse ônibus, comprando passagem para esse ônibus, né? O ônibus vai partir daqui a pouco. Na verdade, quando o ônibus resolver partir e eu não tenho mais necessidade da viagem, eu vou abdicar no meu lugar nesse ônibus. Ou seja, a gente não vai lotar o ônibus com o novo normal. Não é todo mundo que vai entrar nisso. Talvez seja uma falsa ilusão a gente achar que a gente vai transformar a humanidade a partir dessa crise. Até porque crises como esta, no passado, contra os livros de história, já aconteceram outras vezes, né? Houve mudanças. O que vai acontecer, isso é fato, é uma evolução. E algumas pessoas, como sempre na história da humanidade, verão isso com mais clarividência e vão criar oportunidades e vão saltar na frente, como sempre aconteceu. Mas a gente imaginar que 7 bilhões de pessoas serão transformadas não é fato. Até porque, vamos pegar só um exemplo. Aula à distância. Os nossos filhos agora, eu vejo minhas filhas lá, aula à distância. É uma maravilha, né? Sim, para mim, que posso ter um computador em casa, que tenho internet de boa qualidade em casa, que tenho um espaço apropriado da minha casa. Vamos imaginar para uma família que mora numa casa de 40 metros quadrados, que não tem uma internet, ou se tem é muito precária, e não tem nenhum notebook. Como é que faz isso? Então, isso é uma ilusão, porque vai haver uma restrição econômica para esse mundo todo e para o novo normal. Mas é claro que alguns vão embarcar, e esses são os que vão largar na frente, e vão, inclusive, ganhar dinheiro com esse novo normal, bem Mas possivelmente. pode ser a gente, Solon. Como? Não entendi. Pode ser a gente. Deveria? Deve Embarcando ser. nessa frente, né? Deve ser a gente, porque oportunidades não vão surgir, né? Não vão faltar, aliás, elas vão aparecer, já estão aparecendo. Olha o exemplo do Zoom, que é essa ferramenta de comunicação, que não valia quase nada lá em janeiro, hoje ela vale mais. Esses dias eu vi uma analogia, ela vale mais que 2 ou 3 grandes empresas de tecnologia que existem hoje. É impressionante esse salto que está vendo de oportunidades de negócio, né? E aí entra o consumo local. Porque um dos comportamentos que está se aprimorando do ser humano são as compras pela internet. Elas já eram comum para mim, para ti, talvez para os teus telespectadores, que têm uma condição de vida melhor, têm internet há muito tempo em casa, estão familiarizados com as tecnologias. Talvez para nós já fosse um hábito, mas muita gente entrou no mercado eletrônico, no comércio eletrônico agora por dor, por necessidade, né? E aí existe uma contradição no consumo local. Ou pelo menos aparentemente existe uma contradição, né? Quero ampliar contigo. Consumo local, consumo regional, e-commerce, são todas facetas de uma mesma moeda que fazem parte da nossa vida já há algum tempo, mas que se aprofundam especialmente nesse momento. Eu quero chamar para a volta do nosso intervalo, onde a gente possa conversar um pouco mais sobre isso, e saudando a Sicredi, nossa pioneira, como nossa parceira da nossa Vale TV, apoiadora aqui do espaço do nosso Conversa de Peso. Um oferecimento Sicredi, Mercator, feiras e eventos 7 de julho. Vem aí o SIC, na emercator.com.br, uma feira totalmente digital agora, no dia 7 de julho. E apoio de Loco Fair Fechadura. A gente vai para um breve intervalo e volta já já. Ao longo dos últimos 117 anos, passamos e superamos muitas adversidades. Mas a Sicredi pioneira sempre esteve ao seu lado. E nesse momento não será diferente. Hoje, enfrentamos um período delicado, em que devemos cuidar das pessoas e da nossa comunidade. É por isso que estamos aqui, para adaptar soluções, superar as dificuldades e reconstruir o futuro. Nesse momento, cooperar faz toda a diferença. De volta para uma conversa de peso, hoje recebendo o diretor executivo da nossa Sicredi pioneira, Solon Stapassola Stahl, para a gente conversar um pouco sobre
consumo, sobre crédito, sobre esse momento que a gente está vivendo e sobre tudo que vem pela frente, a nossa dificuldade de compreender quais são os caminhos. Como tem sido bom, Solon, enxergar o movimento que vocês têm feito em torno das redes digitais, em torno dos meios digitais, levando conhecimento para as pessoas. Eu vi webinars, eu vi lives de vocês maravilhosas, de excelente conteúdo. Fiquei até com medo, uma do nosso presidente, do Thiago, junto com O Jacomé? o Dado. Ah, o Dado. Uhum. Logo, logo eu perco o meu espaço aqui. Logo, logo. Coisa boa a gente poder ganhar informação de qualidade, com a qualidade que vocês estão trazendo de notícia para nós. Só que os pontos de interrogação são muitos, né? Antes da gente entrar de novo na questão local, ou seguindo na questão local, a gente tem visto vários movimentos de vocês em torno de questões muito locais, conversando com o prefeito da cidade A, da cidade B, com a associação comercial, com a CDL-X, com a cooperativa Y, customizando produtos, ideias muito especiais, muito específicas, que é uma coisa que é difícil de a gente conseguir enxergar. Como é que vocês operacionalizam tudo isso, Solon? Pois é, Rodrigo, sabe que quando eventualmente me perguntam como é que o Sicredi está crescendo tanto? Porque o Sicredi começou a crescer mesmo de uns 10 anos para cá. Qual é o segredo do Sicredi? Eu sempre digo que não existe uma fórmula de um ingrediente, né? São vários ingredientes para que a gente consiga estar crescendo assim. Mas tem um deles, que é aquela velha máxima que a gente aprende, que é pensar globalmente e agir localmente, né? Talvez um dos principais ingredientes do Sicredi estar crescendo tanto é a nossa ação local. Como tu mesmo disse, a gente tem capacidade hoje de customizar qualquer produto ou negociação por cidade, por associado, e como tu disse, como é que a gente faz isso? A gente tem uma estrutura hoje focada em negócios estratégicos aqui na cooperativa. Nós já criamos uma divisão chamada Negócios Estratégicos. Então, a gente recentemente assinou uma parceria com a CEI de Novo Hamburgo, essa negociação toda com a associação comercial foi conduzida por uma área de negócio estratégico. A gente vai lá e ouve exatamente a necessidade que aquela entidade tem ou que os associados daquela entidade têm para a gente fechar convênios. Mas isso se replica as dezenas por mês a gente tem feito, né? É aproveitar ao máximo uma vantagem que nós temos em relação aos grandes bancos, que é atuar localmente, né? Nós gostamos de dizer aqui dentro que a gente fala o mesmo sotaque do associado, a gente vai na mesma missa do associado, os meus filhos estudam na mesma escola dos filhos dos associados. Isso tem uma riqueza enorme, que nenhum executivo de um grande banco, por mais que ele tenha uma formação espetacular, que ele fale um monte de idiomas, mas se ele mora lá em São Paulo, ele não vai entender o que acontece na Linha Nova, Presidente Lucena, Ivoti, Dois Irmãos, e nem Novo Hamburgo é capaz dele saber no nível que o Sicredi hoje conhece, né? Então, essa proximidade. Por isso que a gente tem dito muito que nós somos, Rodrigo, uma instituição financeira de proximidade, antes de ser uma instituição financeira que faz negócios de crédito. Nós estamos próximos. Por isso que cada vez mais o Sicredi tem extrapolado a fronteira dos produtos e serviços bancários para ir para serviços outros, inclusive o que tu falou antes, geração de conteúdo. Cada vez mais a gente sente que a gente tem um papel muito importante de gerar conteúdo relevante, porque em algumas localidades, não é o caso de Novo Hamburgo, tá, Rodrigo? Mas em algumas localidades onde o Sicredi está presente, muitas vezes o Sicredi é o principal elo de ligação daqueles associados com o mundo moderno. Ou é a prefeitura, ou é o Sicredi. Não tem outros entes para trazer conhecimento, mesmo que a internet esteja à disposição, quem é que provoca, quem é que leva conteúdo, quem é que traz o associado, inclusive, para o meio digital. Nós costumamos dizer aqui, a gente tem dados que mostram isso, que o Sicredi, e não só o Sicredi pioneiro, estou falando de Sicredi no estado inteiro agora, o Sicredi foi, na grande maioria dos pequenos municípios do estado, o grande educador para cartão de crédito, por exemplo. Cartão de crédito se popularizou no mundo inteiro, mas o que fez popularizar nas comunidades pequenas foi o Sicredi, porque era o Sicredi que oferecia cartão, porque só tinha, lá no Pinhal Alto só tem Sicredi. Foi o Sicredi que ensinou eles a usar cartão de crédito. Então as cooperativas têm essa
esse compromisso que vai além do econômico, que é um compromisso com o desenvolvimento das pessoas no sentido amplo da palavra, né? Esse é um projeto que já vem de mais tempo, e eu recordo muito claramente na última vez que nós conversamos, vocês falaram, a gente está investindo pesadamente em levar conhecimento, em levar técnica, né? Desde empreendedorismo até consumo consciente para os nossos associados, para os nossos parceiros. Como está o Sicredi como negócio nesse momento em que está tudo tão bagunçado, e vocês vinham lomba acima verticalmente, me lembro especialmente da questão da energia solar, do mercado automotivo, que era um dos eixos que vocês vinham buscando ocupar muito espaço também. Como estamos de negócio, Solon? Bom, Rodrigo, é claro que nós não somos uma ilha. Seria muito estranho eu dizer aqui que nós estamos indo maravilhosamente bem, com todo mundo sofrendo em roda. Isso seria estranho. Agora, devo te dizer que as cooperativas, e isso é histórico que eu vou te falar, tá? As cooperativas separam as cooperativas dos bancos. Fica evidente nas crises como as cooperativas atuam diferente dos bancos. Os bancos, pela natureza do negócio, sempre foi assim, sempre será, e não tem nada de errado nisso, tá tudo bem. Os bancos têm a tendência de, na crise, protegerem o seu caixa. Eles se blindam e se fecham, né? As cooperativas, ao contrário. Exatamente porque a gente conhece muito bem os associados, é que, na verdade, é nas crises que as cooperativas expandem. Por que eu te digo isso? Porque a cooperativa, e eu vou te falar, eu estou na Pioneira há 20 anos, tá? E eu estou aqui em Nova Petrópolis em cargos de gestão mais macro há 14 anos. Eu vou te falar de 14 anos para cá. A cooperativa nunca cresceu tanto em aplicações e depósitos, e isso significa confiança e credibilidade, como cresceu agora em abril e maio. Nós nunca captamos tanto dinheiro. O nosso número de abertura de contas, nós temos um acompanhamento diário de abertura de contas, ele continua exatamente igual. Ele só travou naqueles primeiros 15 dias da pandemia no final de março. Dali em diante, retomou o nível de normalidade. E crédito nem te falo, né? Crédito a gente nunca emprestou tanto dinheiro. A ponto de que no meio da pandemia nós avançamos nossa participação de mercado em crédito. Foi agora. Por isso que as crises evidenciam muito essa proximidade das cooperativas, do conhecer o associado, e é onde elas crescem, porque os bancos naturalmente também se encolhem. Então, de um modo geral, posso dizer que a gente está tendo um bom desempenho. Claro que em resultado ele vai ser menor, porque as margens estão caindo. E existe uma coisa lá na frente que nos preocupa, que é o risco de inadimplência futura. Hoje, os bancos estão falando em inadimplência, mas na verdade eles não sentiram ainda. Por quê? Porque está todo mundo prorrogando parcelas. Então, as parcelas que possivelmente iam ficar inadimplentes nesses meses, elas não venceram, porque elas foram empurradas para frente. Agora, existe um problema na frente de uma barriga de inadimplência que pode explodir lá na frente mesmo. Que a gente está vivendo ainda a crise sanitária. Não ainda é mais sanitária. Né? Exatamente. Ela está virando uma crise econômica. Uhum. Ô Solon, conta para mim, a gente fala na questão do consumo local. Mas quando a gente fala local, não é necessariamente só na minha cidade, né? A gente vive numa região. É natural que uma tenha mais leite, a outra tenha mais lá outro alimento, a outra produza mais o metal mecânico e a gente se complemente, é isso, né? Perfeito. É o conceito de cluster, né? A gente não consegue produzir tudo que precisa numa mesma localidade. Então, eu não vou ter, talvez, em Nova Petrópolis todos os produtos que eu precise, mas talvez numa cidade vizinha eu tenho. Então, a gente talvez tenha que... A gente tem falado internamente que a gente talvez tenha que atualizar o nosso conceito de consumo local, porque remete muito à minha localidade, para consumo regional e criar uma força regional. Porque é muito difícil não ter todos os produtos que a gente precisa regionalmente. Cara, não estou falando aqui de carro, não estou falando de computadores, que possivelmente isso a gente não produz aqui. Então, essas coisas continuam sendo buscadas fora. Mas a ideia ainda assim, eu posso buscar um fornecedor que seja regional ou local. Comprar, né? Aqui. Vou comprar um computador, em vez de eu comprar num grande site, como o site da Amazon, por exemplo, que eu compre numa loja local, né? Ah, mas Solon, a loja Nova Petrópolis não tem nenhuma loja que tem sede em Nova Petrópolis. Não tem problema. Eu posso, por exemplo, comprar, vou citar aqui o nome da... Eu brinco sempre nas minhas lives, que eu já citei tanto a Benoit que o dia não me pagar propaganda. Por exemplo, eu vou comprar um computador, eu vou comprar na loja Benoit, tá, Solon? Mas a Benoit não tem sede em Nova Petrópolis, a sede em Lajeado, não tem problema. Ela gera emprego e renda aqui. Então, ela tem um caráter local, sim. Porque fica uma boa parte do dinheiro que eu paguei computador vai ficar retido aqui em impostos e em renda para essas pessoas que trabalham aqui, né? A gente fala em produto, mas isso vale para serviços igualmente.
Com certeza. O médico que eu vou, o dentista que eu vou, que eu sempre busque, sempre que possível, priorizar quem é local ou quem é regional quando eu não encontro localmente, né? Onde entra o e-commerce nisso tudo? Porque o e-commerce, às vezes, ele é uma abstração para as pessoas, né? Ele está em qualquer lugar, porque ele está na nuvem, porque ele não existe, porque ele é o etéreo, mas, na verdade, ele pode ser de uma loja na minha cidade, na cidade próxima, na capital, ou de outro país, né? Perfeito. Está vivendo uma alavancagem desse modelo. Quanto o Sicredi pode apoiar nessa alavancagem também? Como nunca A se gente cresceu viu tanto. uma parceria de vocês com o Facebook. Facebook Pay, isso. Que loucura. Seguinte, Rodrigo, o que a gente tem estimulado é que não adianta ir contra o e-commerce, não adianta o pequeno comerciante de uma cidade ou o médio comerciante querer ficar bravo com o comércio eletrônico, ele me rouba meus clientes, que eu vou acabar fechando a minha loja aqui na minha cidade. Não adianta, não é essa a guerra. O que precisa é se combater o bom combate. O que é o bom combate? Vamos também colocar um canal digital para vender produtos. Mas eu não tenho dinheiro para fazer investimento. O que nós temos estimulado é que, neste momento, tem que vir a força da colaboração e da cooperação. E se pode criar marketplaces locais. Eu vou dar um exemplo que é fantástico. A Associação Comercial de Nova Petrópolis, a SIMP, lançou, a semana passada, o site Vendas Nova Petrópolis. O que é o site Vendas Nova Petrópolis? Todos os comércios e serviços que são sócios da associação comercial podem divulgar seus produtos e serviços dentro daquele site. Ou seja, é um comércio eletrônico, com pagador, sistema pagador e tudo. Ele funciona como um grande site de uma grande plataforma mundial, como a Amazon, por exemplo, que é um site que oferece os produtos locais. Então, essa talvez seja a saída, em também oferecer um canal digital. Mas, claro, o que o Sicredi defende muito é um conceito que até foi o Sicredi, acho que inventou essa palavra, que é do physital, que é o físico com o digital. É complementar, não é fechar a minha loja física e ir completamente para o eletrônico. Eu preciso das duas soluções, né? A própria Apple, que foi sempre digital, voltou a abrir lojas físicas para que as pessoas experimentassem os produtos, né? Então, o caminho talvez seja combinar o físico e o digital. Ô Solon, é possível que a gente tenha essa cultura, essa compreensão também nas grandes empresas? Porque a gente já viveu esse movimento lá atrás, né? Do local, das pessoas se conhecerem, comprarem umas às outras, e de certa forma foi perdendo um pouco disso ao longo dos anos. Mas as grandes empresas, elas vivem um duelo pela competitividade muito grande, né? A diferença às vezes é centavos. Às vezes a gente pode fazer uma escolha de 5%, 10%, 7% mais caro, 12%, 15% mais caro, por um produto que seja próximo da gente, que nos faça feliz, que alimenta a nossa cadeia também da reciprocidade. Dá para levar essa cultura também para os grandes? Dá, mas aí é um pouco diferente, porque esses grandes, eles dependem muito de pequenas negócios. As margens são tão pequenas que os negócios são divididos atrás da vírgula, né? Então, qual é que talvez seja o caminho? O caminho não é eu migrar 100% dos meus fornecedores para locais, mas quem sabe eu colocar metas. Eu começo com, esse ano vai ser 10%. Tem que ser fornecedores locais. O ano que vem a gente passa para 20%, depois a gente vai passar para 50%. Existe uma empresa no Rio Grande do Sul chamada Mercor, que faz isso muito bem, que tem sede em Santa Cruz do Sul. Eles criaram um planejamento, eles não simplesmente não resolveram de um dia para o outro, agora a gente só compra insumos localmente, que são muito mais caros, e inviabilizar o negócio. Eles começaram devagarinho, inclusive, aí talvez esteja a grande sacada, eles ajudaram a desenvolver fornecedores locais que ali não existiam, ou que não tinham tecnologia para ter um preço adequado. A própria indústria, o próprio grande negócio pode financiar o desenvolvimento de empreendedores locais que possam fornecer localmente os produtos que eles precisam. E aí a mágica está feita, né? Porque a gente está criando um ecossistema que está um apoiado no outro ganhar dinheiro é algo mais distribuído, né? Eu só ganho dinheiro se meu fornecedor ganha, se meu funcionário ganha, se o ganha-ganha. Exatamente. Quando todo mundo ganha, é sustentável. Solon Stahl, diretor executivo da Sicredi Pioneira, adorei conversar contigo, que maravilha poder levar mais conhecimento, provocações ao nosso telespectador dentro de um assunto tão importante quanto a gente está vivendo, né? Mas olhando, mirando em soluções, em alternativas, nos próximos passos. Obrigado, Solon. Obrigado, Rodrigo. Novamente, muito obrigado de coração pelo convite teu e da Vale TV. E é sempre uma grande honra poder falar de Sicredi, uma felicidade muito grande poder falar desses princípios que a gente acredita tanto. Obrigado. Abraço a todos.
hoje numa conversa de peso com Solon Stapassoli Stahl, diretor executivo da nossa Sicredi pioneira. Continue com a programação da nossa Vale TV, da nossa rede comunidade de televisão.